Bom, então a questão 1 era referente, né, a esse primeiro tema aí do roteiro, tá? Então vamos fazer a discussão e a correção sobre essa questão, tá? Então a questão 1, ele apresentou um quadro, né, para vocês, onde tinha a reação química, a representação dessa reação química, né, no formato aí de esferas, né? A quantidade de reagentes e produtos em 2 experimentos que foi feito dessa reação química. E ele pedia, né, quais são os reagentes e os produtos e se aplica a lei da conservação de massa e a lei das proporções constantes, tá? Então, vamos analisar uma coisa de cada vez, certo? Então, a primeira questão, indique quem são os reagentes e quem são os produtos dessa reação química. Então, eu acabei de falar para vocês, quem está antes da seta é o reagente, quem está depois é o produto. E quando não tem seta, né, o que eu faço? Como que eu acho? Né? Então, aqui nesse caso, você teria que interpretar o enunciado. Então, aqui ele fala, ó, no quadro a seguir estão apresentados dados de massa medidos antes e depois da reação química entre hidrogênio e oxigênio, que foi realizada 2 vezes, sistema fechado e tal. Então, ele está dizendo para você que teve uma reação química entre hidrogênio e oxigênio. Então, quem são os reagentes? O hidrogênio e o oxigênio. Formou o quê? A água. Então, a água é o produto, tá? Aí, a questão 2, ele pedia para você analisar se houve a lei da conservação de massa e as... 2 não, a B, né? E se houve a lei de proporções constantes na C. Então, vamos pensar aqui, ó, é só analisar as esferas, ó. Aqui no reagente, o hidrogênio, tem 4 esferas brancas. No produto, tem quantas esferas brancas? 4 também. Então, a quantidade de hidrogênio no reagente ainda é a mesma no produto. Então, conservou o hidrogênio. Agora, em relação ao oxigênio, tem 2 esferas laranjas. Quanto que tem no produto? 2 também. Então, o oxigênio conservou também a sua massa no produto. Então, houve conservação de massa? Sim, porque a quantidade de átomos nos reagentes são as mesmas que nos produtos. Simples assim. E a C, ele perguntava se era constante, né? Se tinha proporção constante. Então, pensa assim, ó, no primeiro experimento foi usado 4 gramas de hidrogênio, que reagiu com 32 de oxigênio e formou 36 de água. No segundo experimento, usou 8. Então, 8 dividido por 4, nós sabemos que é 2. Então, aqui está me dizendo que do experimento 1 para o experimento 2 foi dobrada a quantidade de hidrogênio, certo? E 32 vezes 2? Já sabemos que é 64. Então, também foi dobrada a quantidade de oxigênio. E 36 vezes 2 é 72. Então, também dobrou a quantidade de produto. Então, a gente percebe que teve uma conservação, né? Os reagentes foram dobrados e os produtos também foram dobrados a sua quantidade. Então, foi uma proporção, tá? E a razão dessa proporção é 2, porque é 2 vezes mais, certo?